Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o cristianismo antes do advento de Cristo, segundo Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Está patente a existência do cristianismo bem antes do advento de Cristo. A existência do clero, por outro lado, foi uma exigência bramânica. Pregando por meio de parábolas, os sacerdotes faziam-se necessários para esclarecer o sentido das mesmas. Justifica-se, assim, o pagamento com as esmolas dos crentes. Ensinavam a religião e apoderavam-se do dinheiro. E suas terras e seus templos já eram isentos de impostos, como são aqui no Brasil. O sumo sacerdote não se casava e era venerado como um deus. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. No budismo, tanto os bonzes como os mosteiros são mantidos pela comunidade e os monges igualmente não se casam. O Dalai Lama é o vigário de Deus, o sucessor da fé, sendo infalível como Papa se diz ser. Nos mosteiros todos se chamam de irmãos. O clero persa era dividido em ordens hierárquicas e tinha o direito a 1/10 da renda da comunidade. Os magos persas, como os profetas judeus, eram puros e não trabalhavam. No Egito, a classe mais alta era a dos sacerdotes. Elegiam o rei e limitavam a sua ação. O povo arrendava-se as terras do templo. Só o clero ensinava a religião e presidia aos sacrifícios. O regime era teocrata e todos tinham que se submeter às regras eclesiásticas. O sacerdote era o adivinho e fazia os oráculos, as profecias, os sortilégios e os exorcismos. Afirmava ter força sobre a natureza para o bem da humanidade. Os brahmanes procuravam afugentar os malefícios e as maldições. Para isto, cultivavam certas plantas, como o lótus e o cânhamo, dos quais faziam licores com armita, que possuía virtudes milagrosas. Tinham as mesmas modalidades de expiação ainda hoje adotada pelo cristianismo. As mortificações hindus são as mesmas praticadas pelos cristãos medievais. Certos crentes carregavam durante toda a vida enormes colares de ferro, outros pesadas correntes de ferro. Alguns se marcavam com ferro em brasa, avivavam a ferida todos os dias. Muitos e vão rolando deitados até Benares para ali pagar as suas promessas. Também usam sandálias cravadas de finos pregos, os quais entram pelas solas dos pés. No Egito, os sacerdotes de Ísis açoitavam-se em sua honra, expiando com isso suas próprias culpas e as do povo. Entre os gregos havia a água lustral para as expiações e para as propiciações. Os sacerdotes de Donana feriam-se e de Diana praticavam tais coisas em seus corpos, que às vezes punham em perigo a própria vida. Os romanos procuravam livrar-se das calamidades públicas, oferecendo aos seus deuses sacrifícios humanos. Os indostâmicos tornavam-se celibatários, pediam esmola, jejuavam e isolavam-se do convívio com outras pessoas. No budismo, as crianças eram ensinadas a fazer votos de castidade. O governo concedia honras especiais aos que chegavam aos 40 anos castos. E no Egito, existiam mosteiros apropriados para os que faziam votos de castidade.
Também os sacerdotes de Baco, na Grécia, faziam tais votos. Os sacerdotes de Cibele eram castos e castrados. Em Roma, as vestais viviam em mosteiros, indo para até aos 6 anos de idade e juravam não deixar extinguir-se o fogo sagrado e manterem-se virgens. A que faltasse ao juramento seria enterrada viva e o amante condenado à morte. Os budistas consagravam o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Agni, quando os bonzos espargiam os crentes. Enquanto aspergem a água lustral, cantam hinos ao sol, ao fogo. O Kyrie eleison, que os católicos copiaram e cantam ou recitam durante a missa. Inicialmente, o sacrifício constava da imolação de uma pessoa, a qual posteriormente foi substituída pela hóstia. Tal como o padre católico, o sacerdote budista também lava as mãos antes das libações. A cerimônia budista é em tudo semelhante à missa da Igreja Católica. Os persas tinham em seus ritos religiosos a Eucaristia, ou seja, a mesma oferenda do pão e do vinho, que também constam do ritual da missa, bem como o Pater Noster, o credo e o confeter. Na Grécia rezava-se pela manhã e à noite. Os etruscos juntavam as mãos quando oravam. Também a confissão lá era praticada pelos persas. O ritual do catolicismo tem muito do ritual mitraico, assim como a vestimenta dos sacerdotes católicos foi copiada do figurino dos sacerdotes de Mitra. Muitas das religiões pré-cristãs já festejavam a Páscoa e a Natividade. Os persas, inclusive, dedicavam um dia aos mortos. E no dia em que o filho começava a receber instrução religiosa, havia festa na casa dos pais. Entre os gregos, cada dia da semana era dedicado a um deus. Os hindus viviam peregrinando de um templo para outro. Criam na existência de dias bons e dias maus, como também em sortilégios e malefícios. Cada pessoa era dedicada a um anjo, que a protegia desde o nascimento. Benziam as vacas, os instrumentos agrícolas e animais domésticos. A história do passado religioso do homem está repleta de virgens puras e belas, que são as mães dos deuses. Maria, mãe de Jesus Cristo, é apenas mais uma, dentre tantas outras, das religiões dos outros, que não vale para a gente, só vale para eles. Mas são as religiões deles. Igualmente, as procissões constituem-se em práticas multimilenares. É antiquíssima tal modalidade de culto. Juno e Diana passearam em andores durante muitos séculos. As cidades sempre se enfeitavam de passagem dos santos e dos deuses. Por aí nós vemos que nem Jesus nem o cristianismo têm nada de original. A veneração das imagens já era muito anterior ao cristianismo. Por outro lado, o judaísmo, que as baniu, não foi, entretanto, o primeiro a tomar tal atitude. Plutarco disse que os tebanos não as usavam, assim como Numa Pompílio proibiu aos romanos
de usarem-nas durante o seu governo. O batismo era uma cerimônia praticada pelos antigos, muito antes de se cogitar sequer do nome de cristão. Os hindus lavam o recém-nascido em água lustral, dando-lhe o nome de um gênio protetor. Aos 8 anos, a criança aprende a recitar os hinos ao Deus Sol. A extrema-unção também, de há muito antes do cristianismo, era praticada pelos hindus. Copiando detalhes dos ritos e cultos de uma grande variedade de seitas, o cristianismo constituiu o seu próprio ritual, tudo girando em torno do Deus Sol, do qual, por fim, vestiram a roupagem de Jesus Cristo. Ora, para criar uma religião mundial, o Jesus libertador do povo judeu foi transformado no Filho de Deus e ganhou o nome de Cristo. A religião cristã não começou com Jesus. Segundo estudos recentes feitos por historiadores e teólogos cristãos, a imagem desse homem como Filho de Deus surgiu algum ano após sua morte em Jerusalém, por volta do ano 30, em que chamamos Era Cristã. Mais ainda, a versão de que Jesus teria sido condenado pelo povo judeu passou a ser construída muito tempo depois de sua morte com a elaboração dos evangelhos. Diante de um mundo dominado pelos romanos, o cristianismo evitou complicações políticas e se distanciou de sua origem. Uma seita judaica formada por homens contrários à dominação estrangeira, liderada por Tiago, irmão de Jesus. A seita praticamente desapareceu no massacre de Jerusalém pelos romanos, na revolta que terminou no ano 70. Por seus integrantes, Jesus era o Messias, descendente do rei Davi, que nascera para libertar o povo judeu da opressão e fora morto sobre a acusação de rebelião. Fora da Palestina, o trabalho iniciado pelo apóstolo Paulo prosseguiu com a mensagem de um Cristo divino e descomprometido com a política. Amanhã nós vamos falar dos povos que deram origem à nossa civilização e à nossa religião e à nossa herança cultural. E vamos começar com a civilização hebraica. Muito obrigado por me ouvir. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capoeira. Eu vejo você amanhã.